Carta aos Hebreus, capítulo 11. Heróis da fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o do Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel mesmo depois de morto ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados, de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Isaías capítulo 27. Naquele dia o Senhor pegará a sua espada enorme, forte e pesada, e ferirá o monstro Leviatã, a serpente que se torce e se enrola. O Senhor matará o monstro que vive no mar. Naquele dia o Senhor dirá: cantem louvores à minha bela plantação de uvas. Eu cuido dela e sempre a rego. Eu a vigio de dia e de noite, para que ninguém a estrague. Não estou mais irado com ela. Se os espinheiros e o mato a ameaçarem, eu os atacarei e destruirei com fogo. Se os inimigos do meu povo querem a minha proteção, então que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Chegará o dia em que o povo de Israel, como uma árvore viçosa, criará raízes, brotará e florescerá, e dará frutas que encherão o mundo inteiro. O Senhor não castigou os israelitas tão duramente como castigou os inimigos deles. Os israelitas que Deus matou foram poucos, mas os assassinos deles, que ele matou, foram muitos. Ele castigou o seu povo, enviando-os como prisioneiros para outro país. Ele os expulsou com o seu sopro forte, tão forte como o vento leste. Mas os pecados do povo serão perdoados, e a sua culpa será tirada. Isso acontecerá quando o povo destruir os altares pagãos e fizer as suas pedras virarem pó, como se fossem pedras de cal, e quando destruir todos os postes da deusa Azerá e os altares de incenso. A cidade protegida por muralhas está vazia. Ninguém mais mora ali e ela parece um deserto. Virou pasto para o gado, onde os animais pastam e descansam. Os galhos das árvores estão secos e quebrados. As mulheres os apanham para fazer fogo. Esse povo não entende nada, e por isso Deus, o seu Criador, não terá dó nem piedade deles. Naquele dia o Senhor Deus vai tirar o seu povo do meio de todos os outros povos, desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito. Como o trigo é malhado e os grãos são separados da palha, assim os israelitas serão todos separados e ajuntados um por um. Naquele dia uma grande trombeta será tocada, e os israelitas que estavam perdidos na Assíria e os que tinham sido levados como prisioneiros para o Egito voltarão para sua terra e adorarão a Deus, o Senhor, no monte sagrado de Jerusalém. Isaías capítulo 28. Mensagem para Israel, o reino do norte. Ai de Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel. Ai dessa bela cidade que fica acima de terras boas. Os seus moradores estão embriagados e a beleza da cidade desaparece como uma flor que murcha. O Senhor vai enviar um homem forte e valente. Ele virá como uma chuva de pedra, como uma tempestade destruidora, como violentas trombas d'água. Ele arrasará tudo. Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel, será pisada. A bela cidade que fica acima de terras boas, cuja beleza desaparece como uma flor que murcha, será como o primeiro figo maduro do verão. Logo que amadurece, alguém o apanha e come.
Naquele dia o Senhor Todo-Poderoso será como uma bela coroa de flores para a gente do seu povo que ficar com vida. Aos juízes ele dará o desejo de fazer justiça, e aos que defendem a cidade contra o inimigo ele dará coragem. Mensagem para Judá, o reino do sul. Mas há outros que também andam tontos por terem bebido muito vinho, que não podem ficar de pé por causa das bebidas. São os sacerdotes e os profetas, que vivem embriagados e tontos. Os profetas, quando recebem visões de Deus, estão bêbados, e os sacerdotes também, quando julgam os casos no tribunal. As suas mesas estão cobertas de vômito, não há um só lugar que esteja limpo. Eles falam mal de mim e perguntam, a quem é que esse profeta está querendo ensinar? Será que ele pensa que vai explicar a mensagem para nós? Será que somos bebês desmamados há pouco tempo? Ele está pensando que nós somos crianças e quer nos ensinar o beabá. Se vocês não quiserem ouvir o que eu digo, então o Senhor falará com vocês por meio de estrangeiros que falam uma língua estranha. Há tempo eu disse a vocês, Deus lhes dará descanso, Ele lhes dará segurança. Aqui vocês estarão seguros, mas vocês não quiseram ouvir. Por isso o Senhor vai ensinar-lhes o beabá, como se vocês fossem crianças. Então vocês tentarão andar, mas cairão de costas. Serão feridos, cairão em armadilhas e serão presos. Cuidado com a falsa segurança. Autoridades de Jerusalém, homens orgulhosos que governam esse povo, escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês dizem, fizemos um acordo com a morte, já combinamos tudo com o mundo dos mortos. Portanto, quando vier a terrível desgraça, nós não sofreremos nada. Mas vocês estão confiando em mentiras e pensam que a desonestidade os protegerá. Por isso o Senhor Deus diz, estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto, quem tem fé, não tem medo. Como prumo, usarei a justiça, e a honestidade será minha medida. Os abrigos em que vocês confiam não são seguros. Eles serão destruídos por chuvas de pedra. Serão arrasados por trombas d'água. O acordo que vocês fizeram com a morte será anulado. O que vocês combinaram com o mundo dos mortos será desfeito. E quando chegar a terrível desgraça, ela os arrastará como se fosse uma enchente. Todas as vezes que chegar, ela os arrastará. Chegará todos os dias, de manhã e de noite. Cada mensagem de Deus trará um novo pavor. Vocês serão como o homem de quem fala aquele provérbio. A cama é tão curta que ele não pode se deitar. O cobertor é tão estreito que não dá para ele se cobrir. Pois o Senhor vai se levantar, como se levantou no Monte Perazim. Ele vai ficar irado, como ficou no Vale de Gibeão. Ele vai realizar o seu plano misterioso, vai fazer o seu trabalho estranho. Portanto, parem de zombar. Senão, as correntes que os prendem serão apertadas ainda mais. Pois ouviu o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenar a destruição do país inteiro. A sabedoria de Deus. Escutem o que vou dizer. Deem atenção à minha mensagem. Um homem que está preparando o terreno para semear trigo não gasta todo o seu tempo arando a terra, cavando e remexendo nela. Depois de ter aplanado a terra, ele semeia o endro e o cominho e planta o trigo, a cevada e outros cereais nos lugares certos. Ele faz tudo direito porque Deus o ensinou. E no tempo da colheita, ele não usa um instrumento pesado para debulhar os grãos de endro e de cominho. Pelo contrário, ele usa varas pequenas e leves. Quando malha o trigo, ele não continua malhando até quebrar os grãos. Ele sabe passar a carreta por cima das espigas sem esmagar os grãos. Esse conhecimento também vem do Senhor Todo-Poderoso. Os seus planos são maravilhosos e ele é sábio em tudo o que faz.